Olá, sabe aquele momento num grande projeto, principalmente em construção e engenharia, quando a poeira finalmente baixa, a obra acaba, a fita é cortada, mas o trabalho de verdade, bom, ele está só começando. E não é mais um trabalho de capacete, né? Longe disso. É um trabalho de paletó e gravata. Começa a guerra das planilhas, dos e-mails, das atas de reunião. Uma briga, assim, caríssima para decidir quem paga a conta dos desvios. Exato. E é exatamente nesse campo de batalha que o nosso material de hoje se propõe a entrar. A gente vai mergulhar numa palestra e num anexo técnico de Marcos Pozzi, um engenheiro que também atua como perito judicial. E a ideia dele é, bem radical. Muito. Usar a inteligência artificial não para resolver a briga no final, mas para evitar que ela sequer comece. E a nossa missão aqui vai ser justamente desempacotar isso, entender como os grandes modelos de linguagem, os LLMs, podem ser usados como uma ferramenta de controle, quase como um auditor incansável que trabalha 24/7. Um auditor robô. Basicamente, o objetivo é transformar aquele caos de documentos num diagnóstico preciso, quase em tempo real. Mas o mais importante, e acho que esse é o foco da nossa conversa hoje, não vai ser a IA como uma entidade mágica. O ouro aqui está na disciplina do processo e na técnica por trás de como a gente conversa com essa IA. A tal da engenharia de prompt. Exatamente. Boa. Então, vamos começar pelo problema, porque ele é a raiz de tudo. O Pozzi aponta para uma lacuna assim gigantesca entre o que acontece no dia a dia do canteiro de obras e as reclamações que explodem meses, às vezes anos depois. Sim. E ele usa um conceito que eu achei sensacional, o paradoxo de Antinarelli. A ideia é a seguinte: se você tem pouca prova, pouca documentação, é impossível fazer uma auditoria séria. Certo. Mas, se você tem prova demais, milhares de e-mails, relatórios, fotos, o excesso de informação acaba criando uma névoa tão densa que ninguém consegue achar a verdade. O culpado pode até sair livre, porque é humanamente impossível conectar os pontos. E essa névoa custa uma fortuna. O Pozzi apresenta uma forma muito inteligente de pensar sobre isso, dividindo o custo de um projeto em duas óticas. A primeira é o que ele chama de custo 1, que é o jeito tradicional de fazer as coisas. O jeito que dá briga. O jeito que dá briga. Ele é a soma do custo original, mais os desvios que sempre acontecem, e aqui vem a parte dolorosa. Mais uma bolada de dinheiro gasta depois que a obra acabou. Esse dinheiro todo vai para peritos, advogados, câmaras de arbitragem. Horas e horas de executivos tentando lembrar o que foi decidido numa reunião 2 anos atrás. Exato. É um custo reativo baseado em memória e conflito. É o custo de apagar o incêndio depois que a casa já queimou, basicamente. E qual seria a alternativa? A alternativa é o que ele chama de custo 2. A fórmula é parecida no começo, custo original mais o custo dos desvios. A diferença fundamental é que esses desvios são analisados, atribuídos e resolvidos, em tempo real. Ah, aí que muda tudo. Muda tudo. A proposta é que a cada ciclo de medição mensal, a tecnologia seja usada para gerar um relatório imparcial dizendo: olha, este mês tivemos estes problemas, a causa foi essa e a responsabilidade é dividida assim. Então os acertos acontecem na hora. Na hora. A documentação deixa de ser uma arma para a guerra do futuro e vira uma ferramenta de gestão para o presente. Essa mudança de filosofia é total. Mas para isso funcionar, a gente precisa da ferramenta certa. O material faz uma distinção muito clara, que eu acho que vale a pena a gente explorar, entre os algoritmos de sempre e essa nova geração de IA. Exato. Pense nos algoritmos tradicionais como uma calculadora superpotente. Eles são perfeitos para matemática, para precisão. Você alimenta com dados de medição e ele te dá o percentual exato de avanço físico da obra. E o resultado é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É determinístico. Ok, então o algoritmo é para o que e o quanto. Onde entra a IA, o LLM, nessa história? Porque assim, a gente ouve falar dessa tecnologia para escrever textos, criar imagens. Como ela pode ser confiável para uma auditoria de engenharia onde cada vírgula importa? Essa é a pergunta de $1 milhão. O papel do LLM aqui não é calcular, é interpretar.
A função dele é ler e entender o contexto escondido na linguagem humana, que está espalhada por milhares de documentos, e-mails, atas, relatórios diários de obra. Ele é a ferramenta que consegue enxergar através daquela névoa do paradoxo de Antinarelli? Perfeito. E a técnica que garante a confiabilidade, que impede a IA de alucinar ou inventar dados, é uma coisa chamada RAG, que significa Retrieval Augmented Generation. RAG. Isso. E a ideia é surpreendentemente simples e poderosa. Em vez de deixar o LLM usar todo o seu conhecimento genérico da internet, o RAG funciona como um cabresto. Ele força o modelo a basear suas respostas exclusivamente nos documentos do projeto que a gente forneceu. Ah, entendi. A IA só pode usar aquelas fontes de verdade. Ela não pode supor, não pode inferir com base no que aprendeu sobre outros projetos. A análise fica ancorada na realidade daquela obra específica. Entendi. Então, o RAG cria tipo um universo fechado de informação para a IA. Ela não pode consultar nada de fora. Isso faz todo sentido. Mas na prática, como você alimenta essa IA? Você simplesmente joga uma pasta cheia de PDFs e torce pelo melhor? Ou existe um método mais controlado? Existe um método e ele é a alma de todo o processo. O material do POSE é enfático nisso. O sucesso não depende da magia da IA. Depende da disciplina do processo. Ele se resume a 3 etapas: entrada, processo e saída. O famoso garbage in, garbage out. Elevado à 10ª potência. A qualidade da saída é 100% dependente da qualidade da entrada. Ok, então vamos abrir o capô dessa entrada. O que compõe o que a fonte chama de pacote mínimo de verdade? São 3 componentes-chave. O primeiro é um arquivo Excel chamado estado atual, estendido. E o estendido aqui é crucial, não é só uma foto do status atual do projeto. O que mais tem lá? Ele precisa conter, coluna a coluna, os dados do plano atual e, ao lado, os dados do plano original, a famosa baseline. Sem essa comparação direta, qualquer análise de desvio vira uma questão de opinião, sabe? Vira achismo. Exato. Com a baseline ali, a identificação do que atrasou ou custou mais se torna matemática, objetiva. Certo, o primeiro Excel é a foto do planejado versus realizado. E o segundo? O segundo Excel é o histórico de medições. Pense nele como o diário de bordo auditável do projeto. Ele registra tudo o que foi medido, quando foi medido, por quem, o volume de trabalho, as horas gastas e a coluna mais importante de todas. Deixa eu adivinhar, uma coluna de texto? Exatamente. Um campo de texto livre chamado Notes. É aqui que a equipe de campo anota as justificativas, os problemas, o porquê das coisas. Choveu e não foi possível concretar, material não chegou, cliente pediu alteração de escopo. É a narrativa crua do que aconteceu. E o terceiro item é uma imagem, certo? Um gráfico gigante. Isso me parece um pouco estranho. Como uma IA lê uma imagem nesse contexto? Então, ela não lê para extrair números precisos. A imagem funciona como um mapa, um contexto visual. Ajuda o LLM a entender a estrutura hierárquica do projeto, a diferenciar uma fase de uma atividade, a visualizar a sequência, A linha do tempo. a linha do tempo e, o mais importante, o gráfico também mostra a barra da baseline por baixo da barra do progresso real. Então, mesmo visualmente, a IA consegue ver o desvio. É um guia para a interpretação dos dados dos Excels. Faz sentido. Com essa entrada super organizada, a gente chega no cérebro da operação, que é o processo. E aqui o material martela um ponto que parece ser o coração de tudo: a engenharia de prompt. A fonte diz, e eu vou citar, um prompt ruim produz resposta com aparência de relatório e conteúdo de chute. Prompt bom produz síntese verificável. Perfeito. Ou seja, a IA é um motor potente, mas o prompt é o volante, o acelerador e o freio. Exatamente. A gente ouve muito que fazer um bom prompt é uma arte, quase um dom. O que esse método faz é tentar transformar essa arte em uma ciência, num processo replicável.
E a parte mais fascinante da estrutura do prompt que o POSI sugere são os guardrails, as regras de proteção. Guardrails? Gostei do nome. São como as leis da robótica do Asimov, só que para análise de projetos. Que tipo de regras são essas? A primeira é a regra de fonte. O prompt instrui o LLM de forma explícita. Para todos os dados numéricos, custos, datas, quantidades, sua única fonte de verdade são os arquivos Excel. A imagem do Gantt é apenas uma referência visual. Não extraia números dela. Ok. Isso já elimina uma fonte de erro gigante. Gigante. A segunda, e talvez a mais importante, é a regra sem suposições. Se a resposta para uma pergunta não estiver explicitamente nos arquivos fornecidos, o LLM é proibido de inventar. Ele deve responder informação não disponível. Ah, isso é fundamental. Combate diretamente a tendência que esses modelos têm de alucinar, de preencher lacunas com informações que parecem plausíveis, mas não são factuais. O que é o oposto do que muito estagiário faria, certo? É uma trava de segurança contra a criatividade excessiva da máquina quando ela não sabe a resposta. Essencial. Perfeito. Depois temos as regras de consistência. O prompt manda ao LLM cruzar as informações entre o Excel do estado atual e o do histórico de medições. E se houver alguma divergência, o próprio prompt estabelece uma hierarquia de prioridade. Uau! Então o prompt já ensina a IA a ser um mini auditor, a ter critério. Sim. E por fim, as regras de classificação. Para evitar a subjetividade, o prompt define critérios objetivos. Por exemplo, uma atividade é considerada paralisada se seu percentual de avanço não mudou nos últimos 15 dias. Isso tira o viés humano da análise. A classificação é baseada em dados, não em sentimento. Ok. Então a gente preparou os dados com um cuidado quase cirúrgico, criamos um prompt super inteligente com todas essas regras. No final do dia, o que sai do outro lado? É um relatório de 50 páginas que ninguém vai ler ou é algo que um gerente de projeto pode usar na reunião de segunda-feira? É exatamente essa questão. A saída é o que o material chama de veredito LLM. E a palavra veredito aqui é ótima, porque não é uma sentença final de um juiz, mas é uma conclusão executiva, direta ao ponto e, o mais importante, 100% rastreável até a fonte. Cada afirmação tem um CPF. Tem o CPF, pode ser ligada de volta a uma linha específica de um Excel ou a uma anotação no campo Notes. E o anexo técnico que a gente analisou mostra a diferença que isso faz na prática, né? Compara dois tipos de veredito. Exato. O primeiro exemplo é um veredito gerado usando só o primeiro arquivo, o de estado atual. Ele já é útil. Diz o status do projeto, o custo, o prazo, mas é uma foto estática. Falta o porquê. Falta o porquê. O segundo exemplo, que também usa o arquivo de histórico de medições, está em outro nível. Ele é muito mais poderoso. O que ele traz de tão diferente? Primeiro, ele não só diz que o projeto tem um atraso de 2 dias. Ele afirma isso e adiciona. Essa informação é confirmada pela comparação direta com a baseline original presente no arquivo X, coluna Y. Ele mostra o trabalho dele. Mostra. Segundo, ele não apenas informa o custo total, ele valida esse número dizendo: este valor corresponde à soma dos 169 lançamentos individuais do histórico, totalizando X horas de trabalho. E vai além, ele calcula a produtividade real observada em campo. Tipo, metros quadrados por homem-hora. Exatamente. Algo como a produtividade média foi de aproximadamente 4,47 metros quadrados por homem-hora. E o que isso significa na prática? Ter esse número assim de forma automática. Significa que a equipe pode ver na hora essa produtividade está caindo e investigar o porquê, em vez de descobrir o rombo financeiro 3 meses depois. E o ponto mais genial, o veredito transforma as anotações de campo, aquele campo Notes, que geralmente é um cemitério de informações, em dados vivos. Ele conecta a narrativa com os números. Perfeitamente. A análise consegue dizer: o atraso na atividade X está correlacionado com a anotação do dia Y, feita pelo engenheiro Z, que reportou a falta de material. Tudo se amarra. Isso se conecta com a demonstração que o POSI faz na palestra, que é quase inacreditável.
Ele mostra o sistema gerando um relatório que atribui responsabilidades percentuais pelos desvios do mês. Sim, aquilo é impressionante. Chega a conclusões do tipo: para o desvio de prazo deste período, a análise indica uma responsabilidade de 32% do cliente e 41% da construtora. E a prova disso não é uma opinião. São citações diretas dos relatórios que as próprias equipes escreveram. É o fim da briga de narrativas. Totalmente. É uma mudança de jogo completa. Você sai de um cenário de acumular problemas para uma grande batalha judicial no final, para uma negociação mensal objetiva baseada nos próprios dados do projeto. A ferramenta força a responsabilidade e, mais do que isso, incentiva a boa documentação. Isso é um bom ponto. Se a sua justificativa para um problema não foi registrada no relatório diário, para o sistema ela simplesmente não aconteceu. Ela não existe para análise. Então, no fim das contas, a grande sacada aqui, o que realmente fica, é que a revolução não é a inteligência da IA. A IA é só a ferramenta, a alavanca. A verdadeira mudança é usar essa alavanca para forçar a implementação de um processo rigoroso e disciplinado. É uma troca de mentalidade. Sair da cultura de resolução de disputas, que é reativa e caríssima, para uma cultura de correção de curso contínua e proativa, baseada em evidências. Exatamente. E para deixar uma reflexão final, a fonte menciona um caso de uso que ilustra o potencial disso para além da engenharia. O mesmo método foi usado para analisar 6 anos de ordens de serviço de manutenção de um grande edifício. 6 anos de registros. 6 anos. Notas, custos, tudo jogado num sistema. Após a análise, passou a ser possível fazer perguntas em linguagem natural como: me conte a história completa de tudo que já aconteceu na sala 109? E o sistema respondia. Respondia com um histórico detalhado. Em 2018, houve um vazamento no ar-condicionado, custo de X, reparado pela empresa Y. Em 2020, uma troca de carpete solicitada pelo departamento Z. Em 2022, 3 chamados para troca de lâmpadas. De repente, padrões de problemas crônicos, gastos recorrentes e decisões esquecidas se tornam visíveis. Fica tudo transparente. A provocação que fica é: o que mais a gente poderia descobrir se conseguíssemos conversar com os nossos próprios arquivos? Pense em históricos de contratos legais, processos judiciais de anos, registros de RH. Que gargalos, ineficiências ou conhecimentos perdidos seriam revelados se pudéssemos interrogar nossos próprios dados com essa profundidade e, acima de tudo, com esse método?